Existem livros que mudam a química do nosso cérebro. São histórias que têm o poder de te transformar enquanto pessoa, que fazem você abrir espaço na sua mente para questionamentos que você nunca teve antes. A leitura nos tira da mediocridade, da ignorância. Com ela, você descobre que o mundo é muito maior do que a realidade em que você vê todo dia. Muito maior que a sua casa, do que o seu bairro, do que a sua cidade, do que o seu país. Existem muitas pessoas lá fora com origens e culturas diferentes. E quando você se depara com isso, quando você tem noção disso, você percebe o quão complexo é viver e o quão pouco sabemos sobre a nossa própria história. Quais são os livros que mudaram a química do seu cérebro e te mudaram para o resto da sua vida? Vamos falar mais sobre isso? Meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos temas que a gente já vem abordando. Muitas pessoas me pedem recomendações de livros aqui no canal, então eu decidi fazer um vídeo sobre leituras que me transformaram enquanto pessoa. É claro que eu não consigo colocar aqui em apenas um vídeo todos os livros que marcaram a minha vida, mas eu vou trazer os meus favoritos e espero que sejam relevantes para você, tanto quanto foram para mim. Então, sem mais enrolações, né, sem mais delongas, vamos falar sobre isso. O primeiro deles é Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Esse livro, o autor busca responder duas grandes questões. Por que os povos eurasianos conquistaram, desalojaram, dizimaram nativos das Américas, da Austrália e da África? Por que não foram os nativos americanos, por exemplo, os africanos ou os aborígenes australianos que dominaram e exterminaram os europeus e asiáticos? A partir dessas perguntas, o biólogo evolucionista Jared Diamond direciona essas questões, né, que frequentemente são respondidas com termos racistas, eu diria, e ele revela ao longo do livro que os fatores ambientais são os maiores, são os responsáveis pelo curso dos acontecimentos da história. Ou seja, por meio de uma revisão ali da evolução dos povos, o Diamond faz uma viagem de 13 mil anos de história por todos os continentes e conclui que a dominação de uma população sobre a outra acontece sob três grandes aspectos. O primeiro deles é o militar, ou seja, através das armas. Quem possui um armamento melhor que o outro tem vantagem. O segundo deles é o aspecto tecnológico, ou seja, os materiais, né, que aqui é representado no livro como o aço. E, por que não, as doenças epidêmicas que dizimam sociedades, permitindo o sucesso de uma sobre a outra. A gente tem que lembrar que, ao longo da história da humanidade, existem povos que tinham doenças e eles iam para outros lugares e transmitiam essas doenças para um público, uma sociedade que não tinha anticorpos para aquela doença. Então, bastava um espirro, uma contaminação ali de dejetos humanos para que uma sociedade inteira fosse dizimada. Dessa maneira, com esses três aspectos, alguns povos desenvolveram tecnologias que proporcionaram expansão de seus domínios e aumentou também a resistência a algumas doenças, e entre outros fatores, conferindo grande poder político e econômico sobre uma sociedade em relação a outra. O autor explora também temas como geografia, botânica, zoologia, arqueologia, epidemiologia. Armas, Germes e Aço é um livro que conquistou o prêmio Pulitzer em 1998 e mostra como a história e a biologia podem caminhar juntas, podem se enriquecer mutuamente, produzindo uma compreensão muito mais profunda sobre a condição humana. O Jared Diamond, ele é um professor de fisiologia da Universidade de Medicina da Califórnia, a UCLA. Fantástico esse livro. Ele lembra bastante aquele Sapiens do Yuval Noah Harari, só que eu prefiro muito mais esse daqui, porque é uma visão diferente, né? Como sociedades vencem outras, colonizam outras a partir do seu poder militar, né, com armas melhores. Uma sociedade, por exemplo, poderia se defender com espadas e a outra com armas de fogo. Uma poderia ter espadas mesmo e a outra apenas pedaços de pau.
Então, é muito discrepante, né, você vê que em algumas culturas os fatores ambientais proporcionam o desenvolvimento de armas e ferramentas como o aço, ou até mesmo proporcionam doenças que vão dizimar outras populações, né. Impressionante. Depois a gente tem um clássico da literatura vitoriana, que é Jane Eyre. Nessa obra, escrita pela Charlotte Brontë, uma das consagradas irmãs Brontë, aquele trio de irmãs bem-sucedidas, em que cada uma delas tem um grande best-seller, onde todo mundo na família é bem-sucedido. A gente vai conhecer nessa história aqui a órfã Jane, que vai passar de lar em lar até encontrar o seu lugar no mundo. A Jane é uma menina que ficou órfã, né? E aí ela vai pingar de casa em casa, de família em família, até encontrar um local da qual ela se sinta à vontade e pertencente. O livro é uma crítica à sociedade conservadora da época vitoriana, aos comportamentos que são esperados de uma mulher e os papéis sociais que elas deveriam supostamente ocupar. Eu amo esse livro, eu amo de paixão esse livro, eu já recomendei ele aqui no canal. É uma leitura fácil, que às vezes vai te fazer rir, mas às vezes vai fazer você também chorar, e eu chorei muito. É emocionante demais, assim, você fica torcendo pelo triunfo da Jane para que ela encontre uma saída para situações trágicas que acontecem na vida dela, e eu acho fantástico, assim, é impossível não se apegar a ela. A Charlotte Brontë, a autora, é uma das grandes escritoras da era vitoriana. Junto das suas irmãs Emily e Anne, elas publicaram livros que subverteram as histórias da época. Então a Emily Brontë, por exemplo, tem O Morro dos Ventos Uivantes. Já a Anne, ela tem A Empregada de Winfell Hall. Elas tratavam sempre de temas do cotidiano, como casamento, família, educação, amizade, mas também questionavam as normas que estavam implícitas ali, né, na época. Era uma época em que escritoras mulheres, por exemplo, não tinham o costume e muitas vezes eram impedidas de publicar os seus livros sob o próprio nome. Então elas trocavam de nome, usavam pseudônimos masculinos, às vezes o nome do marido, do primo, do irmão, para que elas pudessem de fato publicar suas histórias, porque além do impedimento de publicar elas, não era muito comum, né, as mulheres poderem fazer isso, elas eram julgadas como menos inteligentes e suas histórias menos envolventes e menos interessantes em relação às histórias escritas por homens. Então, elas mudavam os seus nomes aí para poderem publicar seus trabalhos. E nessa época, muitas mulheres se alfabetizaram a partir dessas leituras, porque eram leituras que interessavam as mulheres ali, né? Coisas que elas sentiam, mas não poderiam colocar para fora em relação ao papel delas na sociedade, o que era esperado delas. Eu acho incrível Jane Eyre, eu acho um livro maravilhoso, assim, se você quer uma nova heroína do qual se apaixonar e olhar com admiração, Jane Eyre é a melhor pedida. Esse aqui, se você não leu, eu sinceramente não sei onde você estava escondido, talvez você esteja embaixo de uma pedra nesse momento vendo esse vídeo, mas Clube da Luta é um dos meus livros favoritos também. Aqui a gente vai acompanhar a vida do narrador, um personagem sem nome nessa história, ele não tem nome. Esse cara, ele tem um emprego corporativo muito chato, não tem perspectiva de vida, não gosta do que faz, não vê sentido nenhum naquilo. Ele sofre com insônia, passa as noites acordado e preenche o seu vazio existencial comprando coisas para sua casa. Então ele mobília o apartamento inteirinho ali, fica vendo aquelas propagandas, né, de madrugada ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, aquelas propagandas, lembram? Canais de TV que só tinha propaganda? Então ele fica ali mobiliando a casa dele, comprando móveis para buscar um significado da sua vida, né? Até que um dia ele conhece o Tyler Durden, um cara descolado, com um corpo perfeito, comunicativo, destemido. O Tyler, ele é tudo o que o narrador deseja ser. Então ele desenvolve uma amizade com esse cara e juntos eles formam o Clube da Luta, um local onde os homens podem sair na porrada, né, sair na mão, semanalmente, sem perder a amizade.
Esse clube secreto, ele serve para descontar as suas frustrações com a própria vida, encontrar um sentido para viver mais um dia, para estar vivo. O livro é uma crítica ao consumismo, sobre como compramos coisas apenas por status, para impressionar outras pessoas e mostrar uma vida falsa, incompatível com a nossa realidade. O livro também fala muito sobre masculinidade, sobre como os homens carecem de bons exemplos enquanto estão ali na juventude, né? E acabam se inclinando em exemplos muito negativos, né? O que os tornam homens amedrontados, violentos, sem propósito de vida, deprimidos e frustrados. Eu gosto bastante desse livro porque é uma história que faz você pensar diversas coisas, como por que você consome o que consome, como somos influenciados pela mídia a comprar coisas que não precisamos, como temos trabalhos alienantes que só proporcionam mais vazio existencial. Eu já li esse livro diversas vezes, eu gosto bastante do Chuck Palahniuk, o autor. Ele tem uma escrita muito característica dele, né? Ele é super direto, cru, brutal, ele não tem enrolação. E é super fácil de ler também. E o principal aspecto do Chuck Palahniuk é que ele não está interessado em agradar o autor. Então você vai ter linhas ali que você vai ficar meio enojado, desconfortável, você vai se questionar, cara, por que eu tô lendo isso? Mas o Chuck não tá nem aí se você não quer gostar dele, se você não gosta de como ele escreve ou das histórias dele, ele não liga pra você. Então, é um problema seu se você não gostar do livro. Fantástico, super, nossa, incrível, eu adoro Clube da Luta. O filme também eu gosto bastante. Agora a gente tem Determinados, do Robert Sapolsky. Nesse livro, o neurocientista e primatólogo, professor de Harvard, afirma que não existe livre-arbítrio. Diferente do que a gente pensa a vida inteira, o Robert Sapolsky afirma que nós somos feitos da biologia e do contexto do qual estamos inseridos, duas variáveis que nós não temos nenhum controle. Complexo? Nem tanto. A biologia aqui seria o emaranhado de coisas que formam você, ou seja, suas células, seu DNA, suas fibras, seus neurônios, hormônios, mas também as doenças e predisposições genéticas que formam você. Será que na sua família tem histórico de transtorno mental, diabetes, Alzheimer, Parkinson, câncer? Já o contexto, é claro, é onde e como você vive. Se você nasceu no Brasil, qual é o ambiente que você está inserido? Como é a cultura dos seus pais? Como os seus pais, parentes, amigos, familiares, vizinhos se comportam? Esses dois somados vão resultar em você. Para o Robert Sapolsky, tudo o que aconteceu na sua vida até esse momento te trouxe até aqui. No entanto, entender isso ajuda a mudar o curso da sua vida. Pode parecer um discurso meio pessimista e já fadado ao fracasso, porém, quando você entende qual é o contexto que você veio e quais são os fatores biológicos que formam você, você consegue parar, pensar o que você deseja para a sua vida e o que está mais adequado para as suas condições, e o que você pode mudar e o que você não pode. É um livro incrível, foi o melhor livro que eu li em 2025. Temos um vídeo no canal apenas sobre esse livro, Determinados. Então, se você quiser saber mais sobre ele, eu acho que você deveria ver o vídeo e também ler o livro. Eu vou deixar aqui, nesse momento aqui do vídeo, o link para esse vídeo aqui do Robert Sapolsky falando sobre livre-arbítrio. Agora a gente tem Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, em uma sociedade distópica e futurística, onde livros são queimados por bombeiros, os livros são proibidos de existir nesse contexto aqui. O Fahrenheit critica a censura, a alienação da mídia causada pelo consumo de telas, o consumismo desenfreado e a perda do pensamento crítico. Os bombeiros nessa história queimam bibliotecas inteiras, pois os livros carregam a capacidade de causar infelicidade. Se você é um leitor, você provavelmente sabe que acessar ao conhecimento pode te causar sentimentos negativos, porque você começa a analisar o mundo ao seu redor e nem sempre o mundo é um lugar bacana. Até que um dia, aqui na história, a gente tem o bombeiro Guy Montag, ele é encarregado de queimar uma biblioteca e ele se pega coagido, ele se pega curioso para pegar um livro que está ali
nessa biblioteca, um livro específico. Depois de ler esse livro, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa e será punido por isso. Aqui a gente tem uma distopia onde o entretenimento vazio e o controle do Estado sufocam a individualidade e a imaginação, em um mundo onde ler é um ato revolucionário. Eu já falei também de Fahrenheit 451 aqui nesse canal, porque a gente vê isso acontecendo atualmente. Esse livro é um livro da década de 50, eu acho, 50 ou 60, mas eu acho que o autor não tinha a menor ideia, a menor noção do que a gente estaria vivendo hoje. Cada vez mais pessoas estão viciadas em telas, se alienando em conteúdos rasos para se distanciar um pouco da realidade brutal que existe lá fora. Enquanto isso, os livros ficam de lado quando poderiam ser uma saída para melhorar de vida. Então fica a recomendação do Fahrenheit 451. Essa recomendação agora aqui pode ser um pouco diferente, tá? A gente tem a biografia do Steve Jobs, escrita pelo Walter Isaacson. Se você é uma pessoa que tem um trabalho criativo, trabalha com comunicação, com internet, com arte, marketing, publicidade, design, você precisa ler a biografia do Steve Jobs. O Walter Isaacson, ele é o biógrafo mais importante da atualidade. Ele é um cara que vai se infiltrar na vida do biografado, acessar mensagens, troca de e-mails, conversar com a família, com os amigos, mas também é a pessoa que vai falar com os inimigos do biografado, com os concorrentes e também vai contar todos os lados podres dessa pessoa. Afinal de contas, ninguém é perfeito, então a gente tem que ver aí os dois lados da moeda. O autor, em alguns momentos, ele puxa a orelha do biografado, aponta os erros, mas também comemora os acertos, então é como se você entrasse de fato na vida da pessoa. No entanto, quem vai tirar as próprias conclusões sobre as atitudes do biografado é você. Nessa biografia, o Walter Isaacson fez mais de 40 entrevistas com o Jobs, pegou depoimentos de familiares, amigos, até mesmo das empresas concorrentes ali da Apple. Então você vai entrar diretamente na vida caótica, intensa, maluca do Steve Jobs. Como ele pensava, como via o mundo, seu processo criativo e suas excentricidades. Porque a gente sabe que ele era um cara excêntrico, né? Você sabe. Maravilhoso. Maravilhoso, eu adorei essa biografia, eu acho que eu vou ler novamente em algum momento. O Steve Jobs, ele era um cara muito problemático, se você já acessou aí minimamente a história dele, você sabe que ele é problemático, cheio de manias bizarras. Na hora de criar produtos, ele dava prazos absurdos para os seus funcionários, prazos assim, muito pequenos, e a galera ficava, meu, a gente não vai conseguir atingir isso, Steve, tá louco? E até os funcionários criaram um termo para esse momento aí do Jobs. Eles chamavam de campo de distorção da realidade do Steve. Porque quando ele entrava nesse estado, todo mundo tinha que operar da forma como ele queria e entregar resultados surreais em tempo recorde. Completamente maluco, tóxico, surtado, mas também um gênio. O Steve Jobs foi um cara que revolucionou ao mesmo tempo o mercado dos computadores, da telefonia, da música e do cinema. Então eu recomendo muito essa biografia aqui do Steve Jobs, escrita pelo Walter Isaacson. Bom, essa foi a minha lista de livros. É claro que existem diversas outras leituras que eu recomendo para vocês, mas nós temos aqui no canal vários outros vídeos onde eu estou recomendando livros, então eu acho que vocês podem, depois desse vídeo, conferir no canal outras recomendações de leitura que eu dou e adicionar aí na sua lista de leituras. Você tem mais uma recomendação de livros que mudaram a química do seu cérebro? Deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.